Boa tarde, nono ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar. Vamos continuar nossos estudos sobre os blocos econômicos. Na semana passada nós falamos aqui sobre o que são os blocos, as etapas de formação dos blocos e como eles se diferenciam, tá? Falei com vocês sobre a União Europeia, que é o bloco mais importante do mundo, né? Então a nossa aula da semana passada foi basicamente sobre a União Europeia, né? Então tratei bastante aqui desse bloco, falei sobre a importância dele no mundo, como ele se formou, tá? A integração pelo qual ele passou, né? E na aula de hoje falei também um pouco do euro, que é a moeda do bloco. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os blocos econômicos da América, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a CAN, Comunidade Andina das Nações, e a criação da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, e a sua substituição pelo PROSUL, Progresso para a América do Sul. Bom, falando primeiro do NAFTA, tá, gente? O Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. O NAFTA era, porque ele não existe mais, mas é importante ainda falar dele, um bloco econômico formado pelos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, tá? Então aqui a gente tem um mapa do NAFTA, tá? 3 países membros, né? Ele surgiu de um projeto norte-americano conhecido como Iniciativa para as Américas, que foi lançado em 1990 pelo então presidente dos Estados Unidos na época, o presidente George W. Bush. Ele foi criado em 1994 e ele era formado pelo Canadá, os Estados Unidos e o México. Ele era um bloco sem grande integração, ele funcionava apenas como uma zona de livre comércio, ou seja, Canadá, Estados Unidos e México compravam e vendiam produtos entre si com impostos reduzidos, né? Agora, esse bloco, ele hoje não existe mais, tá, gente? Porque durante a gestão do presidente Donald Trump, ele foi extinto. O Trump alegava que o bloco causava prejuízo aos Estados Unidos. O que o Trump dizia? Que muitas empresas dos Estados Unidos estavam mudando a sua linha de produção para o México, onde a mão de obra era mais barata. Aí essas empresas produziam no México, empresas dos Estados Unidos, e levavam seus produtos para vender nos Estados Unidos. Como o NAFTA existia, os impostos para esses produtos saírem do México e entrarem nos Estados Unidos eram reduzidos. Então, o Trump alegava que isso estava causando desemprego, a alta do desemprego nos Estados Unidos, né? O que, na verdade, não é bem assim, tá? Porque os empregos nos Estados Unidos sempre foram elevados, especialmente no setor de serviços. A indústria não emprega tanto assim, porque se usa muita tecnologia. E, na verdade, essas empresas norte-americanas estavam tendo lucros maiores, porque elas produziam com impostos, tendo menos custos no México e depois levavam para produzir nos Estados Unidos. Mas o Trump não teve uma boa relação com o México desde o início de sua gestão e acabou implodindo o bloco que hoje não existe mais, tá, gente? O Mercosul aqui, Mercado Comum do Sul, é o bloco econômico do continente de alguns países da América do Sul. Esse é o bloco mais importante hoje do continente americano. Aqui a gente tem um mapa do Mercosul, tá? Vamos voltar para cá já já. O Mercosul, ele surgiu das negociações entre o Brasil e a Argentina a partir de 1985, né? Para o fortalecimento da democracia em seus países, que na época eram recém-saídos de ditaduras militares, regimes ditatoriais, tá? O Brasil foi uma ditadura militar até 85 e a Argentina até 83, e durante o período em que foram ditaduras, foram muito mais inimigos do que parceiros, apesar de serem países vizinhos. A partir de 85, os dois países começaram um processo de negociação para fortalecer as suas democracias e se aproximarem mais, principalmente no âmbito econômico.
Depois, já no final dos anos 80, o Paraguai e o Uruguai começaram a entrar nessas rodadas de negociações que culminaram com a assinatura de um tratado, o Tratado de Assunção, assinado em Assunção, capital do Paraguai, em 1991, que estabeleceu a criação do Mercosul, né? O Mercosul ele foi criado por 4 países membros: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Até o ano de 2005, esses países eles eram chamados membros plenos do Mercosul. Eles que tomavam as decisões sobre o bloco. Por que eu estou falando isso? Porque em 2005 a Venezuela ela foi admitida como membro pleno, tá? E depois outros países passaram a participar como associados: Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru. Qual é a diferença dos plenos para os associados? Os membros plenos, nas reuniões do Mercosul, eles podem votar nas reuniões, eles têm direito a voto. Já os associados só podem observar, não podem votar. Os plenos também participam de todos os acordos do Mercosul, são obrigados a participar. Os associados não são obrigados a participar de todos os acordos do Mercosul. É tanto que hoje o Mercosul ele é uma união aduaneira, tá? Só para lembrar o que é uma união aduaneira. Na união aduaneira, um bloco econômico reduz os impostos entre os seus países membros e reduz os seus impostos para produtos que venham de fora do bloco, né? Os plenos participam da Zona de Livre Comércio e da União Aduaneira. Os associados só participam da Zona de Livre Comércio, ou seja, eles só comercializam com os membros plenos seus produtos com impostos reduzidos, mas com países de fora do bloco eles não são obrigados a negociar seus produtos com impostos reduzidos, tá? Então essa é a diferença dos plenos para os associados. A Venezuela atualmente está suspensa do Mercosul, porque ela enfrenta problemas no governo do presidente Nicolás Maduro, que está sendo acusado de implantar um regime antidemocrático na Venezuela, que não respeita os direitos humanos. E um dos princípios para um país fazer parte do Mercosul e não ser suspenso é o respeito aos direitos democráticos, tá, gente? A Venezuela não está cumprindo isso. A Bolívia recentemente se candidatou para ingressar como um membro pleno do Mercosul, tá? Mas para que isso aconteça, todos os membros plenos, os congressos nacionais dos seus membros plenos, tá, têm que votar a entrada desse país. Por enquanto, a Argentina e o Uruguai já votaram a entrada da Bolívia como membro pleno, falta ainda o Brasil e o Paraguai. A Venezuela não vai contar porque ela está suspensa, tá? O Mercosul, como o próprio nome diz, é um mercado comum do Sul. O objetivo do Mercosul é chegar até a formação de um mercado comum, onde então será implantado no Mercosul a livre circulação de pessoas, né? A padronização de muitas leis na área ambiental, de segurança no trabalho. Então, por enquanto, o Mercosul ainda está formando esse mercado comum. Mas, por exemplo, uma das medidas do Mercosul que já está sendo válida do mercado comum é o turismo. Uma pessoa que queira viajar hoje para o Uruguai, o Paraguai ou a Argentina não precisa mais de visto e nem de passaporte, né? Ela pode transitar livremente entre esses países. O Mercosul, gente, ele é considerado um grande sucesso na América do Sul, porque ele aumentou consideravelmente o comércio entre os seus membros, já aumentou a integração entre eles. Durante muito tempo, os países da América do Sul foram muito mais inimigos do que amigos, tá? Durante muito tempo, os países do Mercosul estiveram mais ligados. Durante muito tempo, os países da América do Sul tiveram mais ligados aos países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão e principalmente os países da Europa. Isso vem mudando. Também ocorreu a diminuição da dependência econômica em relação aos Estados Unidos. Durante muito tempo, a América do Sul foi uma espécie de quintal dos Estados Unidos, que sempre impunha aqui os seus interesses. Isso mudou. Hoje, os países da América do Sul comercializam bastante mercadorias entre si e com outros blocos, tá? Com a União Europeia, com a China
Isso diminuiu muito a dependência do comércio em relação aos Estados Unidos. Também o fortalecimento do Mercosul possibilitou a assinatura de acordos econômicos com outros blocos da América e do mundo, como é o caso da União Europeia. Hoje, o Mercosul está em processo de assinatura de um importante acordo de livre comércio com a União Europeia. Não sabemos se isso vai se concretizar, principalmente porque o Brasil vem enfrentando muitos problemas na área ambiental e está dificultando a consolidação desse acordo. Mas mesmo assim, o Mercosul fortaleceu seus países membros no mercado internacional. Além do que, o Mercosul fortaleceu a economia dos seus países membros, o que ajudou no combate a problemas que eles enfrentaram durante muito tempo e que ainda enfrentam, mas que diminuíram. O forte endividamento externo, a recessão, a recessão é o baixo poder de compra de uma população, isso diminuiu, as moedas dos países do Mercosul se valorizaram mais, tá? O que melhorou o poder de compra de seus habitantes. Isso possibilitou também combater o baixo crescimento econômico, muitas dificuldades que os países da América do Sul tinham para vender seus produtos no mercado internacional. Eles passaram a cooperar mais na área tecnológica, passaram a vender mais entre si, a trocar informações. Isso os ajudou a melhorar a sua produção e a ganhar mais força no mercado internacional. Então, o Mercosul trouxe muitas vantagens, tá? Aqui para os seus países membros. E essa é a principal finalidade do Mercosul, é melhorar a inserção dos seus países membros no mercado internacional, tá, gente? Isso eles conseguiram. Então, o Mercosul é considerado, na América do Sul, um grande sucesso. Além do Mercosul, nós temos outros blocos no continente americano, como a gente pode ver aqui no mapa, tá? Aqui nesse mapa eu vou destacar a comunidade andina. São os países que estão tracejados aí, pintados em verde, tá? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e a Venezuela, que é um membro associado. Tá? A Comunidade Andina das Nações, também chamada de CAN, ela é um bloco econômico que surgiu em 1969, mas só no ano de 1993 ela começou a funcionar como uma zona de livre comércio. O Chile fazia parte da Comunidade Andina das Nações, mas no final dos anos 70 abandonou o acordo. E a Venezuela hoje é só um associado porque ela é um membro pleno do Mercosul, tá? Esse bloco, entretanto, é formado por 4 países pobres que enfrentam muitas dificuldades. Isso dificulta uma maior integração entre eles. É difícil para eles abrirem mão de impostos, tá? Porque eles são países que enfrentam dificuldades econômicas, mas é considerado o segundo bloco mais importante hoje do continente americano. Em 2004, foi lançada na Conferência de Cusco, no Peru, uma proposta para criar a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Proposta que foi aceita e que estabeleceu a criação de um bloco, uma zona de livre comércio entre todos os países da América do Sul, unindo o Mercosul, Comunidade Andina das Nações e outros países da América do Sul, como Guiana, Suriname e Chile. Esse bloco ele vigorou. Ele estava ainda se consolidando, se concretizando, ele previa a troca de tecnologias, a cooperação na área da educação, cooperação na área ambiental, entre todos os seus países membros. Só que o ano passado, no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, a Unasul ela foi extinta, tá? Sobre a liderança do presidente da Argentina, Geraldo Macri, e do Brasil, Jair Bolsonaro, a Unasul ela foi abandonada porque eles alegaram que ele era um projeto da esquerda sul-americana. Não era um projeto que contemplava os interesses dos empresários sul-americanos. Aí eles propuseram a criação de outro bloco para a América do Sul, que foi o ProSul, o Progresso para a América do Sul. Esse projeto está sendo construído. Só que o que aconteceu? Ele não foi totalmente aceito pelos países da América do Sul, inclusive por governos que não simpatizaram muito com o governo brasileiro. Foi o caso, por exemplo, da Bolívia,
do Suriname, da Venezuela, que não entraram nesse acordo, tá? Então ele acabou sendo um acordo que não contemplou todos os países sul-americanos, então ele foi um acordo menos abrangente do que a Unasul. O correto era ter mantido a Unasul e não ter mexido num acordo que já vinha sendo construído e organizado, tá? Mas hoje a Unasul ela foi extinta e o que vigora é esse projeto aí, o Progresso para a América do Sul, ProSul, tá, gente? Bom, outras informações vocês vão encontrar no livro de vocês, façam a leitura das páginas que eu pedi, resolvam a atividade, tá, gente? Tá valendo pontuação e quando vocês acabarem, vocês me enviem de volta, tá, gente? Se cuidem, um grande abraço, qualquer dúvida é só me perguntar no meu WhatsApp, tá, gente? Tchau, tchau.